Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Ellie do Ellie with Books e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim falar de um livro que eu terminei há um tempo atrás, mas que é um livro sensacional e que vale muito a pena a leitura. E também ocorreu uma polêmica por conta deste livro em uma escola, que eu não lembro qual escola é, que esse livro foi censurado nesta escola por conter questões em que a diretora, se não me engano, acharam indecentes, mas que lendo, se aprofundando na história, você vai entender os porquês daquilo e não é como essa diretora falou. Então, obviamente, eu acho que vocês já devem saber de qual livro estou falando. Eu estou falando de O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. É um livro sensacional, é um livro muito bem escrito e que vale a pena a leitura, como eu disse. O Jefferson Tenório, com seu livro Avesso da Pele, ganhou o prêmio Jabuti em 2021, o que valeu super o merecimento do prêmio, sabe? Eu vim falar deste livro, que é um livro que vale a pena ser lido por todos nós, e é um livro que trata de questões raciais e questões de sexualidade, assim como a diretora da escola achou um problema. Mas essa questão da sexualidade não é tão bem, ela não é o foco, sabe? O foco mesmo são as questões raciais que o livro aborda. Então vamos começar falando sobre ele. A primeira coisa que devemos ter em mente é a forma narrativa em que esse livro é escrito. Esse livro é escrito de um filho falando do pai. Por que que esse menino está falando do pai dele? Ele está contando a história desse pai dele. O pai que admira tanto, que teve muitas batalhas na sua vida. Então, podemos perceber que o livro ele é escrito de forma homodiegética, ou seja, a segunda pessoa. Um livro não. É uma técnica narrativa que não é muito bem explorada. Existem pouquíssimos livros que retratam, que usam essa forma narrativa no caso, que é a questão homodiegética. A homodiegética é a segunda pessoa, por exemplo, eu estou falando a história de alguém, mas eu não sou o personagem principal dessa história. O personagem principal dessa história é a pessoa a quem estou falando, sabe? É basicamente isso, essa técnica narrativa da segunda pessoa do da segunda pessoa do livro. Um livro que vai construindo uma forma identitária, vai construindo um novo ser a partir das vivências que o pai, que é o Henrique, o pai do Pedro, vai contando, vai vivenciando no caso, né? E assim, ele vai percebendo que as coisas a quais estão acontecendo com ele não são coisas normais, são coisas que são problemáticas, mas que são totalmente normalizadas no nosso meio em que a gente vive. Por exemplo, nós pessoas brancas, temos uma diferente relação quanto à questão da negritude. Já os negros, eles têm vivências muito mais específicas e complexas do que nós, pessoas brancas. Então, é um livro que retrata sobre isso. Como as pessoas brancas, elas não conseguem perceber a mediocridade em que elas estão fazendo contra essas pessoas negras, sabe? Então, é um livro que retrata sobre isso também. E o Henrique, a propósito, ele não liga. Tanto é que ele vai falando, ele não, o seu filho vai falando que ele namorou
duas pessoas brancas, duas mulheres brancas, e como a família dessas pessoas dessas mulheres brancas o tratavam. O tratavam com piadas, o tratavam com preconceito totalmente neutralizado. Então é basicamente isso que acontece neste livro. E a propósito, a princípio, no caso, o Henrique ele não percebe todas essas questões, mas depois que ele tem aula com um professor negro, que é uma coisa assim rara de se ver hoje em dia, é raro uma pessoa negra ocupar um espaço de destaque. Mas esse professor a qual o Henrique teve ocupou esse espaço de destaque, tanto é que ocupou esse espaço de destaque no coração do Henrique. E ele percebeu que as coisas que ele estava vivenciando são coisas problemáticas e que não devem serem cometidas por nós, pessoas brancas. É uma coisa que nós, pessoas brancas, devemos entender que são coisas problemáticas que não cabem a serem faladas, mas que nós falamos todos os dias. Tanto é que isso é questão de um racismo estrutural em que nós vivemos. E esse racismo estrutural está em todos os lugares, e está em todas as falas também. Falamos falas racistas sem saberem que elas são racistas. E é basicamente isso que o Henrique ele vai se percebendo nesse local de negritude, que é esse local que muitas pessoas negras, elas não se percebem nesse local da negritude. E o que mais eu posso falar desse livro, além dele ser sensacional de se ler? É um livro que trata, quando eu falo da questão da sexualidade, é uma questão que retrata também esse racismo estrutural. É uma coisa que, tipo, acontece nas relações sexuais de pessoas brancas e pessoas negras, mas que elas não percebem a complexidade e a problematicidade daquela situação que eles estão fazendo. Falas, gestos e tudo mais. Era isso que a diretora da escola, a qual eu não lembro o nome nem lembro o estado, problematizou. Mas ela não percebeu o quão complexo essa situação é. Então ela vê aquilo apenas como coisas de baixo calão. Tanto é que esse livro tem palavrões sim, mas são palavrões que dão sentido a essas questões raciais, e essa questão da sexualidade também dá sentido a essas questões raciais. E basicamente o livro trata sobre isso, essas questões raciais, que são muito fortes e que não são retratadas da maneira como devem ser retratadas. E o Henrique é uma pessoa, um homem negro, que também virou professor, virou esse local de destaque, mas que as pessoas não ligavam para ele, seus alunos, no caso. Ele ocupou esse local de destaque no coração de pouquíssimas pessoas, sabe? É uma coisa que nós também podemos tirar de conclusão a questão que nós professores, eu que sou futura professora, lidamos com isso. Nós vamos nos deparar com alunos desinteressados, com alunos que não querem nada com a vida, e isso é um problema que a gente vai ter que lidar futuramente. E professores já estão lidando com isso. E agora imagina um professor negro ocupando local de destaque. Obviamente a situação é completamente diferente. É um livro que vale muito a pena ser lido. É um livro que trata essas questões raciais de uma maneira muito sensível, muito bem escrita e responsável, de uma forma que a gente percebe quantos Henriques estão sofrendo no seu dia a dia, e esse Henrique fala por muitos outros Henriques, muitas outras pessoas negras, certo? Gente, eu tô gravando esse vídeo de madrugada.
porque eu não queria deixar de falar desse livro aqui. Eu não queria deixar de falar desse livro e eu estava enrolando muito para falar sobre ele. Mas enfim, é isso, é um vídeo curto, sim, mas apenas para falar um pouco deste livro que é sensacional e que todos nós devemos ler. E até a escola que proibiu este livro. Certo? Muito obrigada e até o próximo vídeo deste canal. Um beijo!